Fala galera, Alan Creed na área e hoje estou aqui para falar do gibi que eu estava mais ansioso para que chegasse ao Brasil. Welcome to Springville, pela editora Hyperion. Bom, antes da gente falar da história mesmo, eu quero falar um pouquinho da trajetória desse gibi até chegar às nossas mãos. E vou comentar também alguns aspectos técnicos e falar um pouquinho da história para vocês. Mas uma coisa eu já digo, para você que é fã de western, ou seja, faroeste nos quadrinhos, Bang Bang, Tex, Ken Parker, Epopeia Tree, também chamada agora aqui de História do Oeste, se você curte esse universo, que inclusive está chegando em grande quantidade ao Brasil, né? Temos novos títulos aí como O Bouncer, O Último Homem, Estrada Sem Lei. Olha, não falta o western nos quadrinhos chegados ao Brasil recentemente. Então, Welcome to Springville. Desculpe se você não gosta desse termo, mas é obrigatório. Obrigatório no sentido de que você vai ter um deleite, um grande prazer ao ler e ter isso na sua coleção com a edição impecável que a Hyperion trouxe para nós. Welcome to Springville é um compilado de 11 contos passados nessa cidade de Springville. E é uma cidade aí criada pelo Giancarlo Berardi, um grande escritor, conhecido por outros títulos famosos, como por exemplo Julia, o criador desse título de detetive de sucesso, de uma criminóloga de sucesso, lá na Itália, né? Uma personagem feminina muito marcante. E também de outro western de sucesso, considerado por muitos a melhor série de western já feita, né? Ken Parker. Existe uma certa disputa entre os amantes de Ken Parker e os de Tex, mas a maioria curte os dois lados, aí, né? Os dois gibis. O Berardi, ele criou essa cidade onde todas as histórias se passam ali. Então, basicamente, você não vai ter muito o entrelaçamento das histórias dos personagens. Você tem histórias que se passam em Springville. E os dois grandes auxiliares dele aí nessa trajetória, aí, nesses contos, são os desenhistas Renzo Calegari e Ivo Milazzo. O Ivo Milazzo, que é já mais conhecido pelo próprio Ken Parker, e também por outras parcerias que os dois fizeram, como, por exemplo, uma coletânea de histórias cuja história mais famosa é essa daqui, Tom's Bar. Isso daqui saiu pela Ópera Gráfica, os 4 volumes, né? E essas histórias saíram há muito tempo, num álbum bonito, um capa-cartão, um papel de boa qualidade, e sumiu, virou item de raridade, difícil quem tem isso aqui. Inclusive, quem sabe, né, fica torcida para a Hyperion de repente lançar um compilado dessas histórias que o Berardi fez com o Milazzo. E Welcome to Springville saiu há muito tempo aqui no Brasil pela editora VEC, numa mensal que se chamava Histórias do Faroeste, coisa que eu não sabia, tá? Eu achei que era inédito até no Brasil, mas nós temos na edição 2 bons prefácios do jornalista e pesquisador Gonçalo Júnior, e isso é explicado ali. Inclusive tem até uma curiosidade que uma das histórias lá no passado foi publicado com o nome do desenhista errado, deram os créditos para o Milazzo e era do Calegari, né? E algum tempo atrás, há não muitos anos, uma editora já extinta tinha feito 2 campanhas para lançar em 2 volumes, porque era uma exigência lá da Itália que se lançasse. Eles separaram os autores, né? Então tinha uma edição com desenhos do Calegari e outra edição com desenhos do Milazzo. E fizeram uma campanha, bateram as metas, mas por problemas aí que eu não quero nem especular, que eu não quero problema judicial pro meu lado, não mandaram para ninguém, não produziram as HQs. É considerado aí um dos grandes fracassos dessas editoras independentes. Muita gente perdeu o seu dinheiro e nunca viu o material. Bom, passado um tempo, até eu ficava insistindo para 2 amigos editores aí lançarem, né? E um deles falava, olha, não é muito o formato do meu material. E o outro falava assim, olha, eu não sei, já deve estar com alguma editora, é um título que outras pessoas querem. Enfim, resolveu ir atrás. Esse editor é ninguém menos do que o nosso amado Levi Trindade, da editora Hyperion. Não só ele foi atrás, como conseguiu algo muito difícil. Geralmente, quando esses autores ou editores lá de fora falam queremos nesse formato, tem que ser desse jeito. E eles queriam antes que fosse publicado nos 2 volumes, separadamente. Provavelmente por questões de depois, né, ter que pagar os créditos para esses artistas, né? Difícil quando tem vários misturados ali. E o Sr. Levi conseguiu argumentar com eles o porquê que essa obra deveria sair completinha aqui, e eles autorizaram. Finalmente chega essa beldade para nós brasileiros, né? Eu recebi ontem do meu amigo Levi e já comecei a leitura, devorei e é simplesmente incrível, né? Vou falar, como eu disse primeiro, dos aspectos técnicos. Como sempre, uma marca da Hyperion já é essa sobrecapa linda, com um design muito bem feito pela pessoa que inclusive também faz o design e o letreiramento, né? A Marina de Campos. Parabéns para a Marina, porque realmente essas sobrecapas sempre ficam muito bonitas e já virou uma identidade visual da Hyperion, né? Colocar um desenho de fundo aí da própria obra e esse letreiramento que fica muito elegante, muito charmoso. Aí quando a gente tira a sobrecapa, chegamos ao volume que por si só também é belíssimo, não é? Olha isso. É bem grande, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o Ken Parker, que é um formato italiano com capa dura, só para você comparar o tamanho, ok?
Então é um formato grande que permite que a gente valorize bastante a arte, aprecie bastante a arte. E aqui temos na capa uma arte do Calegari, e quando a gente abre, para dar uma empatada aí na distribuição, é uma arte do Milazzo, já nessa página de rosto aqui, não é? Não sei se é página de rosto, não sei o nome técnico para isso, porque eu acho que a de rosto é essa, né? Mas tudo bem, você entendeu o que eu quis dizer. Galera, o papel de boa qualidade, a coloração super valorizada pela boa escolha gráfica, bom letreiramento, bom trabalho de revisão, como sempre. Você lê o gibi inteiro e não acha um erro de ortografia, de digitação. Visualmente incrível pelo tamanho, então a gente consegue contemplar tanto as cores quanto os desenhos de forma muito mais interessante, num formato grande assim, né? Num formato de álbum assim. Capa dura. E não sei se todo mundo ganha, porque essas luvas costumam vir geralmente para quem apoia na campanha, né? Depois o Levi pode esclarecer para vocês aí, ou para nós, se todo mundo que comprar já vem com a luva. Mas também, olha, que gracinha. Não sei se é todo mundo que recebe ou só os primeiros apoiadores, então corre lá. O marca-páginas bonitinho, né, de Welcome to Springville. Bom, do que se trata a história? São 11 contos, como eu disse, que se passam nessa cidade de Springville. E são contos muito bons. Ele tem um fundo moral interessante, porque eu imaginei que algumas dessas histórias iriam variar, por exemplo, como acontece no Locus Sexton, do Osterheld. Algo como uma história final trágico, outra história amarga, outra final feliz. Não, aqui existe uma sensação de a justiça sendo feita, o bem vencendo o mal. É o que acontece na maior parte dessas histórias. Mesmo quando de repente rolam aí histórias entre trapaceiros, leva melhor aquele que for melhor trapaceiro. E os personagens são cativantes. Todas as histórias são boas, todas. Não tem uma história ruim aqui dentro. Então você vai lendo e fala assim, pô, será que vai ter alguma história que é meio chatinha, meio xaropinha? Não, todas são de excelência. E variam de temática. São vários temas e várias histórias e variados personagens que vêm e vão ou residem em Springville. Tem até uma história bem interessante que envolve um cara que joga cartas, né? E que se liga com um clássico do western de John Ford, No Tempo das Diligências. Então é legal ter uma história, fiquei até com vontade de rever No Tempo das Diligências, para ver como é que o final dessa história se linka com o personagem lá do filme, o Hatfield, que estava em uma das diligências, salvo engano, junto com John Wayne. Então, galera, olha, é isso, é pegar, é ler e se deliciar. Uma edição integral, todas as histórias na ordem de publicação aqui dentro, excelente trabalho gráfico e editorial, que é aquilo que a gente sempre espera da editora Hyperion. Então, corre lá, procura. Qualquer coisa, fala com o Márcio da Comic City, que ele consegue fazer encomendas do material para vocês também, porque é uma coisa incrível e deslumbrante para você que gosta de western ou de grandes histórias que marcaram o mundo dos quadrinhos.